Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo o meu top 5 jogadores dessa edição do basquete nas Olimpíadas. Ontem tivemos a final do basquete masculino, a seleção dos Estados Unidos venceu a seleção francesa. O LeBron James foi eleito o MVP da competição, mas será que ele realmente foi o melhor jogador? Será que esse prêmio ele foi justo? O LeBron mereceu o MVP? Vamos descobrir nesse vídeo. Eu listei aqui os 5 jogadores que, na minha opinião, foram os melhores e eu coloquei eles em ordem. Então, vai gerar discussão, vai gerar discussão. Mas eu tô aqui para isso, tô aqui para isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e já vamos começar com o quinto lugar, que para mim fica com o Stephen Curry. Eu sei que o Curry fez uma fase de grupos horrível, eu sei que ele não fez nada contra o Brasil, eu sei que ele ficou totalmente apagado nas quartas, só que pelo que ele fez na semi e na final, mano, ele tem que estar no mínimo no quinto lugar. No mínimo, no mínimo. O Curry contra a Sérvia entregou uma das grandes performances individuais da história das Olimpíadas. 36 pontos com 9 bolas de 3 convertidas, uma coisa simplesmente espetacular. Espetacular, absurdamente clutch, decisivo. E ontem contra a França foi um show. As 4 bolas de 3 que ele matou nos últimos 2 minutos, mano, foi surreal, cara. Foi surreal. Fora que durante o resto do jogo, o Curry também foi fantástico. Foram 8 bolas de 3 ao todo, 24 pontos marcados na final. Se tivesse o prêmio de MVP da final da Olimpíada, seria do Curry sem a menor sombra de dúvidas. Então, para mim, apesar da fase de grupos ruim e das quartas dele também não terem sido nada demais, para mim o Curry ele tem que estar no top 5 pelos últimos 2 jogos. Os últimos 2 jogos colocam o Curry no quinto lugar, pelo menos na minha avaliação. Em quarto lugar, para mim o quarto melhor jogador dessa edição foi o Bogdanovic da Sérvia. O Bogdanovic fez uma Olimpíada impecável. Impecável. Ele fechou com 18,3 pontos de média, o que para o cenário FIBA é muita coisa. Foram 19 pontos de média na fase de grupos, chutando para mais de 50% nas bolas de 3. Contra a Austrália, meteu 17 pontos e 6 assistências. Contra os Estados Unidos, entregou 20 pontos, jogou muito, jogou muito. E na disputa do bronze, foram 16 pontos para ele. Então, eu acho que a regularidade do Bogdanovic, ela tem que ser premiada. Ela tem que ser premiada. Então, por isso que eu coloco ele em quarto lugar, na frente do Curry. Porque, beleza, o Curry foi genial, foi um absurdo nos 2 últimos jogos, só que o Bogdanovic ele foi mais regular. E eu acho que o MVP, ele vai muito nessa questão da regularidade. Então, para mim, o Bogdanovic, ele merece a quarta posição. Em terceiro lugar, eu sei que alguns vão discordar, mas para mim não tem como o Giannis ficar fora de um top 3. Ah, Luiz, mas o Giannis caiu nas quartas, o Giannis não chegou nem na semifinal. Beleza, entendo, mas você também tem que considerar que o time ao redor do Giannis, né, não era lá essas coisas. Apesar da Grécia ter apresentado um basquete melhor do que eu esperava, ainda assim era um time muito abaixo dos outros. Muito abaixo dos outros. Então, cobrar que o Giannis carregasse a Grécia para uma semifinal olímpica, cara, eu acho que é cobrar muito. Eu acho que é cobrar muito. E a parte dele o Giannis fez. O Giannis, ele deixou Paris com uma média de 25,8 pontos e 6,3 rebotes de média, cara. Se 19 pontos, 18 pontos de média já é uma coisa muito absurda no contexto FIBA,
25,8 é extraordinário. É extraordinário. Na fase de grupos, o Giannis teve 27 pontos de média, gente. Na fase de grupos. Contra a Alemanha, nas quartas, ele meteu 22. Cara, assim, não tem como, não tem como. Pelo que ele fez nos 4 jogos que ele disputou, pra mim é impossível não colocar ele no top 3. É impossível. Impossível. Pra mim, em termos de dominância, o Giannis foi o jogador mais dominante dessa Olimpíada. Foi o cara mais imparável dessa Olimpíada. Ninguém conseguiu parar o Giannis. Quando ele quis pontuar, ele pontuou. Então, para mim, o Giannis ele tem que estar no mínimo no top 3. No mínimo, tá? E aí chegamos no top 2. Já me adiantando, eu não concordo tanto assim com o MVP do LeBron. Não acho que é injusto, não acho que deram o MVP pro LeBron porque ele é o LeBron. Não, o LeBron ele foi muito regular durante toda a Olimpíada. Ele jogou bem em todos os jogos. Em todos os jogos. 14,2 pontos de média, 6,8 rebotes e 8,5 assistências. Jogou bem em todos os jogos. Ele foi o melhor jogador dos Estados Unidos, considerando o torneio inteiro. Os últimos 2 jogos, o Curry foi o melhor disparado, mas considerando o todo, o LeBron foi realmente o melhor. Só que eu acho que o Jokic, que para mim foi o melhor jogador, eu acho que o Jokic, ele também foi bem em todos os jogos que disputou e ele teve picos melhores do que o LeBron. Por exemplo, no jogo contra os Estados Unidos, entre Estados Unidos e Sérvia, na semi, para mim o Jokic, ele foi o segundo melhor jogador em quadra. Só não foi melhor do que o Curry, porque o Curry estava possuído. Mas o Jokic, ele foi o segundo melhor jogador daquele jogo. Contra a Alemanha, o Jokic foi absurdo. Absurdo. Ele dissecou o time da Alemanha. Dissecou. Contra a Austrália, decisivo demais na prorrogação. Clutch pra caramba. Então, eu acho que o Jokic, ele também foi bem em todos os jogos que disputou, assim como o LeBron. Só que o ápice do Jokic na Olimpíada, para mim, foi maior do que os ápices do LeBron. De novo, não acho que é injusto o MVP pro LeBron. Não acho. Mas eu entregaria o MVP pro Jokic. Para mim, o Jokic foi o melhor jogador dessa Olimpíada. E eu falei isso antes da final. Depois do bronze, depois da disputa do terceiro lugar, eu falei aqui, é só você pegar no vídeo. Para mim, o Jokic tem que ganhar um MVP. E eu mantenho essa opinião, cara. Para mim, o Jokic realmente foi o melhor jogador dessa edição e para mim o MVP tinha que ser dele, tá? Algumas menções que valem ser citadas aqui. Yabusele, baita Olimpíada do Yabusele, jogou muita bola. Cordinier jogou muito bem, foi um dos X-Factors aí do time da França no mata-mata. Kevin Durant foi excelente, Pensei muito em colocar o Kevin Durant nesse top 5, mas no fim eu acabei deixando ele de fora. Dennis Schroeder, apesar de ter decepcionado um pouquinho no mata-mata, ele fez uma competição muito boa. E o Shai, apesar da eliminação precoce, ele também foi bem pra caramba. Então, fica aí essas menções. Concorda? Discorda? Também acha que o Jokic deveria ter sido MVP? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.